Fala, meu consagrado, minha consagrada, beleza? Vamos corrigir aqui questões do concurso do Instituto de Previdência dos servidores do município de Teresina. A banca elaboradora foi a banca Fundação Carlos Chagas. Vamos para as questões agora. A primeira questão diz assim: no Windows 10, em português, aberto e funcionando em condições ideais para exibir os arquivos ocultos presentes na pasta IPMT deve-se. Então veja, se eu quero exibir os arquivos ocultos, uma das maneiras é você acessar o explorador de arquivos, ativar a guia Exibir, observar que você tem aqui, Mostrar, Ocultar e ativar itens ocultos, beleza? Então isso aqui você encontra na letra B. Entrar na pasta IPMT, clicar no menu Exibir e selecionar itens ocultos. Próxima questão. No Microsoft Word 2016, em português, aberto e funcionando em condições ideais, o recurso de cabeçalho está disponível em qual guia? Olha só, quando você vai aqui no Microsoft Word, na guia Inserir, você vai ver que existe o grupo Cabeçalho e Rodapé, e nele você pode tanto selecionar a opção de cabeçalho, como a opção de rodapé. Então o gabarito vai ser a letra C, Inserir. Próxima questão. No PowerPoint 2016, em português, aberto e funcionando em condições ideais, o analista está confeccionando uma nova apresentação para o IPMT. Ele conseguirá adicionar apenas um slide de uma de suas apresentações anteriores sem abrir o arquivo a partir do caminho. Olha só, para mim essa questão ela está equivocada aqui no seu enunciado. O que era para estar assim, ele conseguirá adicionar um dos slides de uma de suas apresentações anteriores sem abrir o arquivo a partir de qual caminho? Aí ficaria correto o enunciado. Aí eu poderia ativar aqui, Você vai perceber que na página inicial, em novo slide, você tem a opção chamada reutilizar slide. Aí você pode reutilizar um ou outros slides que estejam na sua apresentação anterior. Então, com certeza, você marcaria aí, depois dessa alteração, o gabarito, a letra D, página inicial, novo slide, reutilizar slide. Próxima questão. Considere a planilha criada no Microsoft Excel aberta e funcionando em condições ideais. Você tem aqui a coluna A, funcionário, a coluna B, idade, a coluna C, que são as pessoas elegíveis à aposentadoria. Supondo que a idade mínima para a aposentadoria seja 65 anos, para determinar na célula B9, tá aqui, você vai ver B9, tem 2, a quantidade de funcionários elegíveis à aposentadoria, e na célula C2, está aqui, você está vendo C2, se o funcionário A, está aqui o funcionário A, que tem 67 anos, é elegível à aposentadoria, deve-se utilizar respectivamente quais funções. Então vejamos aqui, Observe o seguinte, para se aposentar, a idade mínima tem que ser o quê? 65 anos. Então a partir de 65 anos. Então o que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar maior ou igual a 65 anos. Então observe o seguinte, eu vou usar a função chamada de se. Então igual se, abro parênteses, e vou colocar qual endereço ele vai avaliar se é maior ou igual a 65. No caso é o endereço o quê? B2. Então vamos lá. Então eu vou utilizar a função se, que é baseada em quê? Um teste lógico. Se eu averiguar que a idade é maior ou igual a 65, com certeza eu vou colocar um valor lógico se verdadeiro, que é justamente o quê? Elegível. Caso contrário, se for menor do que 65, vou colocar não elegível. Então, por exemplo, não elegível aqui na coluna B, no endereço, no caso B3, né? Você vai ver 64 está fora, 50, 45, 59, 68, ele é elegível, porque ele é maior ou igual a 65. Então, eu vou fazer um teste lógico. Qual é a função que eu vou utilizar? A função se. Como eu quero que apareça na célula a palavra elegível ou não elegível, segundo a condição, eu tenho que colocar a palavra elegível entre aspas e as duas palavras não elegível entre aspas. Então vamos lá, vai ficar assim, igual se B2, que é o endereço onde está o valor aqui, 67, que aí ele vai fazer o teste para verificar se é maior ou igual a 65, ponto e vírgula para separar o argumento, coloco entre aspas elegível, porque se for verdadeiro, vai aparecer elegível. Ponto e vírgula novamente, separando aqui. Agora, se for falso, falso é no sentido de contrário. Ou seja, se for contrário a esse argumento aqui, com certeza vai aparecer o quê? Não elegível. Então veja
que 67, quando eu colocar aqui dentro, ó, ele vai ser maior do que 65, tornando essa equação o quê? Verdadeira. Então vai aparecer o valor se verdadeiro, que é o valor elegível. Então por isso que nessa célula, quando eu pressionar Enter, vai aparecer elegível. Agora olha só, qual é a função que eu vou utilizar para contar a quantidade de pessoas elegíveis? É a função conte-se, que vai olhar no intervalo, tá certo? Segundo o critério. Ele vai fazer uma contagem. Se nesse intervalo eu observar que foi obedecida a condição, ele vai fazer a contagem, ok? Então vejamos o seguinte, ó, vou apagar isso aqui. Então você percebe o seguinte, olha, conte-se de C2 até C8, ó, se eu encontro a palavra elegível, ou seja, esse termo elegível. Coloco entre aspas. Consequentemente, o que ele vai contar? Vai contar 2, ó. Ele vai fazer a contagem 1 elegível, 2 elegível. E vai aparecer o número 2 que está aí na questão. Então, quais são as funções, respectivamente? É o que está na letra E. É a função conte-se de C2 até C8, ponto e vírgula, entre aspas, elegível, fecha parênteses, e a outra é igual se, abre parênteses, B2 maior ou igual a 65, ponto e vírgula, entre aspas, elegível, ponto e vírgula, entre aspas, não elegível, fecha parênteses. Então, realmente, o gabarito aí vai ser a letra E. Tranquilo, pessoal? Então, por aqui eu encerro a correção dessas questões. Espero ver você nas próximas aulas. Até mais!